somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Baixar um pouco aqui. Colocar aqui mais. O que você quer aqui? Mais baixo. É aqui. Sim? Você é mais alto que eu. Ele é maior do que eu, né? Boa noite com Jesus. Ele é maior do que eu queria que eu usasse o telefone da altura dele, ou o microfone da altura dele, né? Graças a Deus por mais esta vez, né? Nós todos podemos estar na presença do Senhor, né? É uma oportunidade que todos nós temos, podermos vir à casa do Senhor para sermos abençoados. É uma coisa assim que vai além do entendimento humano, quando a gente pensa naquilo que realmente são as promessas de Deus para nós, né? Sem dúvida nenhuma, em nossos corações nós cremos na palavra de Deus. Amém? Nós chegamos há pouco, não deu tempo nem de ajeitar, né? Ajeitar aqui eu digo tomar banho e fazer barba e coisa assim, né? Mas estamos aqui pela graça de Deus, é um privilégio estarmos aqui. Eu estive aqui alguns anos atrás, quando não tinha uma cobertura aqui ainda, foi feito um culto aqui, o pastor Tadeu deve se lembrar, né? A gente esteve aqui ainda, não me lembro quanto tempo tem, mas foi feito um culto aqui, onde havia muitas pessoas, e foi muito bom naquela noite, né? Então eu creio que Deus continua ajudando todos nós, né? Agora a gente já tem a oportunidade de estar aqui com os irmãos outra vez e ter a cobertura aqui na igreja, né? Está coberto, né? É muito bom isto. Eu quero ler nessa noite, na carta do apóstolo São Pedro. A gente vinha na viagem, o pastor Machado falou para mim assim: ó, senhor, vai meditando aí, porque o senhor vai pregar lá, né, na igreja do pastor Tadeu, né? Eu estava assim bem tranquilo, sem pensar nisto, né? E, sem dúvida alguma, se a gente for olhar as condições, a gente nem estaria aqui, né? Mas estamos aqui pela graça de Deus. E então quando chegamos aqui, essa escritura me veio, né? É aqui, vamos ler 1 Pedro capítulo 5. No capítulo 5, lendo no verso 6, começando no verso 6. Nós saímos para o encontro em Caucaia, dia 16, né? E ainda estamos viajando, ainda não regressamos em casa, né? Desde o dia 16, quando fomos a Caucaia.
Estamos juntos aí, fazendo algumas coisas, né? Visitando algumas igrejas, uns irmãos, junto com o pastor Machado, né? É o verso 6 de 1 Pedro, capítulo 5. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, agora estamos aqui e acabamos de tomar a Tua palavra e lemos ela, esta Escritura. Abençoe os nossos corações. Humildemente pedimos a Ti que nos fale aquilo que precisamos ouvir. Nos rendemos ao Senhor para isto, e que todos que estão aqui possam ouvir aquilo que o Teu Espírito tem para dizer a todos nós. Toma nas Tuas mãos esta igreja, estes irmãos aqui, o pastor aqui local, e continue a abençoar com a graça do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti. Amém, amém. Era o pastor Tadeu que falava sobre o irmão Yosef, é? O senhor falou sobre ele. Vamos continuar orando por ele, né? É isso? É porque a gente ficou sabendo, mas não sabíamos o que tinha acontecido ainda, né? A gente ficou sabendo disso. E por incrível que pareça, a gente então tem essa escritura aqui, onde queremos falar alguma coisa fundamentada nisto aqui, né? O último versículo da escritura que lemos diz assim: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, né? Então, por isso nós fizemos menção do irmão Yosef, é pastor até onde ficamos sabendo, né? Está passando por uma prova dura, né? Naquele país ali, onde não se aceita isto, né? Mas nós não vivemos em um mundo diferente dele, né? Não vivemos. Agora a Bíblia diz aqui: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Considerando o versículo, este versículo lido, né? Quando nós lemos assim, em várias partes da Bíblia, quando você lê alguma coisa dela, irmão Branda sempre situa as Escrituras dentro daquilo que é o real objetivo dela. E ele então direciona isto sempre a Jesus Cristo, onde ele fala que aonde quer que você lê a Bíblia, ao ler você tem que encontrar Jesus Cristo naquilo que se está lendo, por força da fé, não por força de circunstâncias, ou que seja até mesmo perseguições e as lutas do dia a dia que nós enfrentamos aqui
mas exatamente pela força da fé que se faz sentir aonde quer que a gente vai, aonde quer que você vai, seja lá o que for que você estiver fazendo, a força da fé se faz sentir acima de tudo. Ela sobrepuja, ela está por cima de tudo que se possa pensar, de tudo que se possa nomear aqui, como algo que é grande, como algo que é poderoso, como algo que é de valor. As pessoas, de uma forma geral, sempre estão atrás destas coisas que são grandes, que são fenomenais, que enchem os olhos, atrás de algo que é grande. E às vezes não tem nem sequer um momento em suas vidas para pensar a respeito disto, que é a fé. A fé espera com paciência para a palavra prometida ser cumprida. Ela espera. Então veja, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Essa é uma coisa que não é fácil de fazer. Ninguém quer se humilhar, muito menos ser humilhado. É um caminho difícil. Mas aqui é o que a Bíblia está dizendo. Nós, que somos cristãos, nós que cremos na palavra, nós que estamos imbuídos no Espírito de Cristo, para realmente sermos vencedores numa jornada que nós estamos enfrentando por meio da fé há muito tempo, desde que abraçamos a mensagem que Deus nos enviou por meio de seu profeta. Não há ninguém que esteja aqui nesta noite que não esteja dentro disto, que não esteja batalhando e que não esteja procurando realmente fazer tudo aquilo que a Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o verso 7. O 8 diz assim: sede sóbrios. Primeiro você tem que se humilhar. É a primeira coisa. Se humilhar. Depois, lançar toda a ansiedade que você tem aos cuidados dele, porque ele é o único que sabe cuidar de nós. Lance toda a ansiedade que você tem, todos os problemas que você tem, sejam eles tão difíceis como forem, mas faça isso, porque ele tem cuidado de vós. E depois o verso 8 diz assim: sede sóbrios. É uma sequência. A humilhação faz com que realmente você caminhe dentro deste contexto do que a Bíblia aqui diz para nós nesta noite. Então, sede sóbrios. Vigiai. Depois vigiar. Aí você tem que vigiar. Por que vigiar? Porque o versículo segue dizendo: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa
tragar. Sabe para onde? Sabe para onde esse versículo te manda? Para o livro de Jó, o capítulo 1. Bem aqui, ó, lendo do verso 6 em diante. É vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Vejam isso aí. O versículo 8 dessa escritura lida nos leva exatamente a Jó, a isto aqui. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Quer ver o verso aqui, também, que eu vou ler agora, de Jó, capítulo 1, é o 8 também. É o 8. Então respondeu, disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Sede sóbrios e vigiai. É o verso 8 da escritura de 1 Pedro capítulo 5, onde lemos. Então isso te leva exatamente a este exemplo que nós temos na Bíblia de um real e verdadeiro cristão, de um homem que realmente temia a Deus, mas que o diabo estava trabalhando ali com tudo o que podia para alcançá-lo de alguma maneira. Porque eu quero que você observe, aqui ainda na escritura que eu li, que está escrito assim: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele fazia isto com aquele homem Jó. Queria, de alguma maneira, impedi-lo de continuar sendo o que ele era. Um homem fiel a Deus, temente a Deus e que desviava-se do mal. Um homem que era sóbrio, um homem que podia se humilhar debaixo da potente mão de Deus, como lemos aqui. Um homem que podia ser sóbrio, e ele podia ser e continuar a ser sóbrio, mesmo depois que as calamidades vieram sobre ele. Agora, nós observamos aqui que Jó, após ele passar por suas provas, todas as suas aflições, eu estou lendo da mensagem de irmão Brana, ouvi, mas agora vejo, o parágrafo que estou lendo agora é o 49. Ele tinha uma família amável, eles foram tirados dele. Ele era um homem que podia humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Conforme lemos aqui, ele era um homem que podia realmente fazer aquilo que ele, como um cristão, sabia fazer, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus. Podia ele fazer isto, podia ele se manter sóbrio, ele também fazia isto, ele vigiava a vida que ele vivia.
porque ele tinha condição em si mesmo, dada pelo próprio Deus, para fazer isto. E também ele tinha a real consciência de que ele tinha um adversário, que era o diabo. Ele tinha boa saúde. Observem só, é o parágrafo 49. Ele tinha boa saúde, isso foi tirado dele. Tudo o que ele possuía nesta vida foi tirado. Então ele tinha suficiente em si mesmo para poder desequilibrar-se ou deixar de ser sóbrio. Em face a tudo que sobreveio a ele, deixar de crer em Deus, deixar de se humilhar diante de Deus, mesmo naquela condição em que ele se encontrava agora. Não tinha mais família, não tinha mais saúde, não tinha mais camelos, não tinha mais ovelhas, não tinha mais casa para morar, não tinha mais filhos. Tudo foi tirado dele. Em outra situação se encontrava ele agora, e em uma condição na qual ele podia tomar uma atitude diferente da que ele tinha tido até então, de ser piedoso, de ser justo, de ser fiel, e se esquecer de Deus e virar as costas para ele. Mas ele sabia que ele tinha que fazer o que este verso aqui diz, ao qual é o 9 agora. Jó sabia disso. Eu estou lendo o Novo Testamento, mas Jó é um personagem do Velho Testamento. Mas sendo um personagem do Velho Testamento, e que era um cristão, um filho de Deus, que cria na palavra, sabia quem era Deus, conhecia o seu Deus por experiência, ele podia viver o Novo Testamento. Como nós hoje, que vivemos em um tempo do cumprimento completo da palavra de Deus, na hora final, no finalzinho, no limiar da história do mundo, estamos vivendo no tempo do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas podemos obedecer também o que está no Velho Testamento. E nos mantemos na nossa posição como cristãos, como filhos de Deus, nos humilhando debaixo da potente mão dele, porque nós sabemos que ele é o que nos sustenta, é o que nos guarda. E vigiarmos e sermos sóbrios, não importando a condição que estejamos enfrentando, seja o que for. Porque com Jó foi assim. E agora ele sabia que o que o verso 9 diz aqui, onde nós vemos, ele tinha que fazê-lo. Mais do que nunca agora, quando parecia que todas as condições boas que ele tinha haviam acabado. Falando então daquilo que o diabo, nosso adversário, faz contra nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí agora Jó sabia que mais do que nunca a sua posição era esta, de resistir. Ao qual resistir firmes. Tem que ser firme. É mais ou menos? Não. Não é mais ou menos.
Hoje eu estou com a minha fé dentro de um bom astral. Hoje eu levantei com o pé direito e a minha fé hoje é firme. Amanhã, mas aí o dia passa, amanhã vem uma dificuldade, vem a luta, vem um problema, algo lhe sucede e então já não é tão firme como antes, como ontem. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós e todos os irmãos no mundo. Jesus disse: e olhai por vós. É o que ele disse em São Lucas 21, verso 34. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Quem já tomou a história de Jó sabe que Jó jamais poderia imaginar que as calamidades que vieram a ele um dia poderiam acontecer. E acontecerem da maneira e da forma como aconteceu, em um processo rápido. Porque tratava-se de algo aonde realmente a fidelidade do Filho de Deus estava em jogo. Se ele realmente era fiel ao seu Deus ou não. Ele nunca imaginou que a condição dele poderia mudar-se de um momento para o outro e de repente não ter filhos mais. Está escrito no livro de Jó o que aconteceu. Quando menos acabavam de dar a notícia para ele a respeito de uma calamidade que havia acontecido, chegavam outros anunciando outro. Estava em jogo a fidelidade do cristão em seu Deus, porque Deus havia dito para o diabo: vistes o meu servo Jó? Será que ele poderia, agora mesmo, nessas reuniões que acontecem lá, porque ainda essas reuniões ainda continuam acontecendo, será que Deus pode falar para o diabo acerca de nós, da mesma maneira que ele pode falar para ele acerca de Jó? Vistes o meu servo Jó? Como é que não há na terra ninguém como ele? Homem justo, fiel, não põe em jogo sua fé por nada mesquinho, que não põe em jogo a sua confiança em mim, a sua justiça adquirida pela confiança na palavra desse Deus, e não põe isso em jogo por nenhum mexerico, por nada que o diabo tente fazer com ele um negócio, um jogo, para dizer para ele que ele é um fracassado. De repente, quando aquela notícia acabava de ser dada, outro chegava correndo: Jó, aconteceu isso, Jó. E o diálogo entre o Deus no qual ele cria e o diabo, seu adversário, que estava ali
Às vezes você pensa que o diabo brama ao seu derredor, mas às vezes está bramando lá em cima, como o diabo fez com Deus. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Deus havia perguntado: de onde vem, Satanás? É de rodear a terra e passear por ela. O diabo está te observando. Ele te observa. Ele te observa para ver se você... Porque ele sabe o que é ser cristão, sabia? O diabo sabe o que é ser cristão. Ele sabe o que é obedecer a Deus. Por isso ele vigiava Jó, ele vigia você, ele nos vigia, para ver se nós realmente somos justos, para ver se nós realmente obedecemos, para ver se nós realmente podemos nos portarmos como pessoas que podem humilhar-se. Porque às vezes humilhar-se sob a potente mão de Deus é humilhar-se para o seu irmão. Não é você esperar que um grande trono se estabeleça aqui, Deus desça e serafins e querubins venham juntos e você se prostrar diante dele, assim não. Prostrar-se diante de Deus é você se manter firme na fé que você tem alcançado, nesta mensagem que Ele nos enviou e nos tirou de todo enredo denominacional, é você manter-se ali, diante dEle, prostrado, sempre agradecendo a Ele por ter te dado esta luz, esta revelação, e você saber que você é tal como Jó. Normalmente é comum dizer a respeito de sermos cristãos de fé como Abraão, né? Mas agora nessa noite nós estamos olhando isso dessa forma. Sabem por quê? Porque ele trabalha. E aqui na Escritura de Jesus Cristo, ele diz assim: e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Agora querem ver o seguinte verso das palavras de Jesus Cristo aqui em Lucas, capítulo 21, verso 34 em diante. Eu vou ler o 36 agora. Vejam o que diz ele agora: vigiai. Vigiai, pois, em todo tempo. E como é que eu faço isso? Orando, é a primeira coisa que está escrito aqui. Orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. É o que Jesus disse aqui. Agora, meus irmãos, olha o que diz o profeta aqui. Tudo que ele possuía nessa vida foi tirado. Eu estou sem relógio, mas eu já estou remindo aqui. E ele se assentou nas cinzas e com um caco de telha raspava suas feridas, e até mesmo sua esposa. Agora vejam a condição de calamidade que atingiu Jó. Talvez essa fosse a última coisa que poderia acontecer com ele. Até que ponto poderia Deus permitir que o diabo atingisse ele? Talvez fosse a última coisa para ele. Até mesmo sua esposa falou contra ele. Ela disse:
por que não amaldiçoas a Deus e morres? É fácil, né? Ser um cristão, um homem cristão, fiel, justo, temente a Deus, como era Jó, com tudo que ele tinha, né? Abundância, riquezas, camelos, em grande número, saúde, sabedoria, porque até mesmo as pessoas vinham de longe para consultar Jó, para que ele desse para eles sabedoria, lhes orientasse. Ele era um homem assim. Então, às vezes é fácil ficar junto com um homem de Deus, com um cristão que realmente vive a palavra em uma fé íntegra diante de Deus, quando tudo está nesta situação, como se pode dizer, quando tudo corria de vento em popa. Mas depois que aquela mulher de Jó viu a condição em que ele se encontrava, agora não tinha nada, um miserável, nem mesmo saúde mais ele tinha. Aí é a hora que ela então teve que tomar essa posição, como nós lemos o irmão Branham dizer aqui, ó. Por que não amaldiçoas a Deus e morres? Como continuas a crer neste Deus? Veja a situação sua. Olha em que condição estás. Ainda te sujeitas a este Deus e ainda te humilhas perante Ele. Olhem a resposta dele. Ele disse: tu falas como uma louca. E ele disse: o Senhor me deu, e o Senhor tomou. Seja bendito o nome do Senhor. O que é que Jó estava fazendo? Ele estava fazendo isso aqui, ó. Ao qual resisti firmes na fé. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agora eu quero ler algo aqui que o profeta diz. E Deus somente pode operar tal como nós lhe deixamos operar. A mensagem do irmão Branham chamada Humilha-te. Observem só, vou repetir. 76 é o parágrafo, se alguém está anotando, né? Sempre há alguém que gosta de anotar. Parágrafo 76. E Deus somente pode operar tal como nós lhe deixamos operar. Uma vez um irmão veio a mim, ele tinha um filho que estava fraco na fé, desviando-se da palavra, e aquele irmão chegou em mim um dia e disse: pastor, nós precisamos ajudar aquele rapaz, não sei o que tem e tal, e coisa. Eu já conhecia mais ou menos, né, a coisa. Eu disse para ele: pô, não, irmão, vamos ajudá-lo, né? Estou pronto para ajudá-lo. Mas primeiro de tudo eu quero fazer para o senhor uma pergunta. Eu quero fazer para o senhor uma pergunta acerca dele. Ele quer ser ajudado? Foi a pergunta que eu fiz. Então nós precisamos de saber se ele quer ser ajudado. É uma coisa muito importante isso. E o irmão Branham diz aqui, ó. Sabe, as pessoas desejam poder. E realmente não sabem o que é poder. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. Poder. As pessoas no mundo, de uma forma geral, estão atrás disso, poder, né? Os crentes assim chamados, denominacionais, também querem poder. Oram a Deus: Senhor, me dá poder, Senhor, me dá poder. Buscando poder. E o irmão Branham diz assim, ó. Deixa eu repetir essa parte.
elas realmente não sabem o que acompanha isso. Olha o que diz o irmão Brano agora. O caminho para cima é para baixo. Sempre. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. E então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho, está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo. E comprometer-se a Cristo. Você está vendo? Humilhar-se diante dele. Isso é verdadeiramente poder. Você me mostra uma igreja que seja humilde. Verdadeiramente humilde. Não uma arrogância. Uma igreja somente não uma arrogância, uma igreja, somente uma igreja dócil e humilde. E eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. É isso mesmo, isso é o que se necessita, humildade, humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós. Não tem que se fazer muito barulho, somente render-se a Ele, se humilhar diante dEle, dizer: Senhor, eu não tenho nada e eu não sou nada, mas o pouco que eu sou e o pouco que eu tenho está aqui. Toma-me em tuas mãos, Senhor, usa-me, molda-me e faça de mim um cristão humilde, e eu sei que assim eu terei o poder do Senhor operando na minha vida. Eterno Deus e Pai, eu oro te agradecendo, porque isto é o que precisamos. Dá-nos graça para termos isto e vivermos assim. Humildemente pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor. Irmão Brana disse que o homem grande é aquele que faz você se sentir grande quando chega perto dele. Não é? Graças a Deus. O grande segredo é humilhar-se. O Senhor Jesus continua abençoando a todos. E eu agradeço de coração a visita do pastor Sebastião Machado, pastor Wagner Borges, irmã Zilda e irmã Terezinha. Deus os tem em suas mãos, amém? Vamos orar por eles, vamos orar também pelo irmão Youssef, né? Vou orar pelo irmão Youssef. Se fosse um de nós, nós estaremos, nossas famílias, nossos parentes desesperados. O Senhor Jesus abençoe, está terminado.